A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 11, com o seguinte tema: Jacó, de enganador a homem de honra. O encontro de Jacó com Deus em Betel marcou o início de um processo de transformação de sua vida. 20 anos depois, quando retornava para casa, Jacó teve outro encontro com o Senhor no Val de Jaboque, local que chamou de Peniel, cujo significado é vi Deus face a face. Foi ali que o Senhor mudou o caráter de Jacó e também o seu nome para Israel. Nesta lição veremos a importância do novo nascimento e como Deus pode mudar o caráter e o destino de um ser humano. A história de Jacó nos mostra de onde vem a verdadeira mudança que nos torna novas criaturas. Somente Deus tem o poder de nos transformar da condição de pecador miserável e perdido a filhos amados de Deus. Somente Deus pode nos dar um novo nome e escrever uma nova história de nossa existência. Que o Senhor nos ajude a compreender o milagre da regeneração. Que o Senhor nos leve para o âmago desta revelação. Ponto de número 1, a família de Jacó, um encontro especial. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Quando Jacó ainda se encontrava nas proximidades de Harã, próximo a um poço de água, encontrou com Raquel, que pastoreava as ovelhas de seu pai, Labão. Raquel era a filha mais nova de Labão e viria a ser o grande amor de sua vida. Depois foi apresentado e recepcionado pelo seu tio, e um mês depois de sua chegada, Jacó, querendo se casar com Raquel, propôs trabalhar para o tio 7 anos pelo dote de Raquel. O acordo foi devidamente aceito e Jacó deu início à árdua tarefa de pagar o combinado. Concluídos os 7 anos de trabalho, Labão usou de engano. Na noite de núpcias, depois do banquete, em lugar de entregar Raquel a Jacó, pôs Leia em seu leito. O enganador é enganado. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Certamente este acontecimento deve ter feito Jacó se lembrar do que ele e a sua mãe fizeram com seu irmão Esaú e com Isaque, seu pai. Não é conveniente semear sementes do engano, porque a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Mesmo depois de enganado pelo tio, Jacó não desistiu de Raquel. O próprio Labão propôs que Jacó trabalhasse outros 7 anos por Raquel. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Gênesis 29, 27 e 28. O entendimento que temos aqui é que logo que terminou a festa do primeiro casamento, foi realizado o segundo casamento, conforme lemos noutra tradução bíblica que diz: logo depois da lua de mel com Lia, darei Raquel a você em casamento. Claro, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó aceitou e uma semana depois casou com Raquel. Gênesis 28, 29, 27 e 28, da Bíblia Viva. Labão mostrou ser muito esperto. Além de casar as 2 filhas de uma só vez, ainda obteve 14 anos de serviço do genro, sem pagar-lhe salário. Muitos filhos. A história de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naqueles dias, muito embora contrariasse o modelo original de Deus. Porque, de acordo com a revelação e do propósito original de Deus, o casamento deve seguir as seguintes orientações. Primeiro, deve ser monogâmico. Monogamia é o relacionamento conjugal exclusivo entre um homem e uma mulher apenas,
conforme o modelo divino em Gênesis 2:24. Infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano original e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Tanto a bigamia quanto a poligamia, que foram práticas na era patriarcal e durante a história de Israel, só serviram para confirmar o estado pecaminoso da humanidade. Deus, porém, nunca aprovou legalmente esta conduta. Homens como Jacó, Davi, Salomão e outros que praticaram a poligamia na antiga aliança não devem ser imitados nisto. Não deve ser imitado pelos cristãos da nova aliança. Conforme escreveu Paulo, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido, 1 Coríntios 7, 1 e 2. E ainda, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, 1 Timóteo 3, 2. O casamento, além de ser monogâmico, segundo o modelo divino, deve ser heterossexual. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, Gênesis 2:24. Paulo classificou a atividade homossexual como algo contrário à natureza, como paixão infame, torpeza, sentimento perverso, coisa que não convém, algo estranho aos desígnios da criação, Romanos 1, 26 a 28. Terceiro, o casamento, segundo o padrão divino, deve ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel, Mateus 19, verso 6. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus ainda honrou Jacó, ele concedeu muitos filhos. Com Leia, Jacó teve 6 filhos e uma filha. Foram eles, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Com Zilpa, serva de Leia, Jacó teve 2 filhos, Gade e Azer. Com Raquel, teve mais 2 filhos, José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naftali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor, e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Ponto de número 2. Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó almeja retornar para sua casa. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó desejou de verdade voltar para sua casa, na terra de Canaã. Então comunicou seu desejo a Labão, mas este procurou dissuadi-lo a não ir embora. Labão sabia o quanto era precioso e importante o trabalho de Jacó, e como ele havia prosperado com a bênção de Deus por intermédio de Jacó. Não seria nada fácil ser daquele lugar. O acordo entre Labão e Jacó. E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno, entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. Gênesis 30, 31 a 34. O acordo entre Jacó e Labão incluía o seu direito na participação dos lucros do rebanho. Jacó propôs que o seu salário seria a parte inferior do rebanho, composto pelos animais que tinham pequenos defeitos. Labão, sabendo que esses animais eram desvalorizados por serem de cores variadas, aceitou o acordo. E o que ele não sabia era o seguinte, a partir daquele dia, quase todas as novas crias seriam salpicadas, malhadas e morenas. E esse seria o princípio da grande prosperidade material de Jacó.
Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. A prosperidade de Jacó chamou a atenção dos invejosos. Os filhos de Labão disseram: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Gênesis 31, de 1 a 3. O ambiente tinha se tornado contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê, interveio na situação e ordenou-lhe que voltasse para casa. À medida que a história de Jacó se desenrola, vamos descobrindo que Deus lhe falou em todos os momentos importantes de sua vida. Por exemplo, ao sair de casa, passando por Betel, ao tempo em que devia voltar para casa, antes de se encontrar com Esaú, ao retornar a Betel, em Gênesis 35, passando por Berseba, quando seguia para o Egito, em Gênesis 46. A Bíblia diz: se permanecermos firmes no propósito de seguir ao Senhor, Ele nos guiará pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, 3. No caso de Jacó, havia um agravante, visto que o seu sogro não lhe permitia que saísse. Por esta razão, Jacó se aproveitou de sua ausência no período da tosquia e fugiu, levando as suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos. Jacó havia chegado naquela terra fugido da casa de seu pai, por causa da fúria de seu irmão. Agora, 20 anos depois, saía novamente fugido da casa do seu sogro, com medo de sua fúria e de sua ambição em querer mantê-lo como um empregado vitalício. A vida de Jacó sempre foi feita de grandes sacrifícios. Antes de sair, Jacó conversou com Raquel e com Léia, dizendo: e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Gênesis 31, 6 e 7. Raquel e Léia concordaram que seu pai havia sido injusto com Jacó e com a sua família. Não apenas havia tratado Jacó como escravo, como também havia retido os dotes que lhes pertenciam. E Jacó ainda acrescentou que Deus lhe havia falado e que tudo o que estava acontecendo tinha as digitais de Deus. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. E então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Gênesis 31, 11 a 16. Mediante a sincera exposição de Jacó, a família inteira entendeu que havia chegado a hora de desmontar as tendas e bater em retirada rumo à terra prometida. Jacó saiu de Harã, levando consigo as suas 2 esposas, 2 servas, 11 filhos e uma filha, e um grande número de empregados e um enorme rebanho. Somente um de seus filhos ainda nasceria na terra de Canaã, que seria Benjamim, filho de Raquel. 3 dias depois, Labão tomou conhecimento da fuga e, revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Porém, o Senhor interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer qualquer mal. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem, nem mal. Gênesis 31, 24. Deus falou com Labão, mas, infelizmente, Labão era daquele tipo que quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus. Em todo o tempo, ele desfrutava da prosperidade divina que entrava em sua casa por meio de Jacó. Todavia, ele nunca convidou o Senhor para entrar em sua casa. Ao contrário, a sua casa era cheia de ídolos mudos. Tudo indica que a maior razão da fúria de Labão não era com respeito às suas filhas e netos, era com respeito ao desaparecimento de seus ídolos. Até mesmo a própria Raquel, que havia furtado os ídolos de seu pai, estava contaminada pela idolatria da sua família e precisava ser liberta.
Podemos fazer o seguinte resumo no capítulo 31 de Gênesis. Primeiro, Jacó decide sair escondido da casa de seu sogro, versos de 1 a 18. Segundo, Raquel rouba os ídolos de seu pai, versos 19 a 21. Terceiro, 10 dias depois da fuga, o seu pai os alcança na montanha de Gileade, versos 22 e 23. Quarto, Deus adverte a Labão que não fizesse nenhum mal a Jacó, versos 24 a 29. Quinto, Raquel esconde os ídolos de seu pai, versos 30 a 35. Sexto, Jacó ficou bravo com Labão e falou duramente com ele, versos 36 a 43. E sete, Labão fez uma aliança com Jacó e voltou para casa, deixando o patriarca livre para seguir a sua viagem, versos 44 a 55. Jacó prosseguiu a viagem em direção à casa de seus pais e teve um encontro com os anjos de Deus. Está escrito, e Jacó disse quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim, Gênesis 32, 2. Esta experiência de Jacó com os anjos de Deus estava ligada ao momento decisivo de seu reencontro com Esaú. Sem dúvida, Deus estava encorajando Jacó naquele momento de dúvidas e aflições. Na sequência, Jacó mandou mensageiros na frente para avisar a Esaú que ele estava chegando, estava voltando de viagem, e logo recebeu notícias que o seu irmão estava vindo ao seu encontro, com um exército de 400 homens. Ponto de número 3, Jacó no Val de Jaboque. A angústia e o medo de Jacó. Jacó ficou tão temeroso de uma possível vingança de seu irmão, que clamou a Deus dizendo, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Gênesis 32, de 9 a 12. Jacó oscilava entre a fé e o medo. Quando o medo quer tomar o lugar da fé, a nossa tendência é começar a fazer planos e a confiar em nossos próprios recursos e ficar confuso. Em vez de se lembrar da visão do exército celestial e de confiar unicamente no Senhor, Jacó dividiu o seu acampamento em 2 bandos, de modo que se um fosse atacado, o outro poderia fugir. Ele não estava confiando plenamente que os anjos estavam ali para protegê-lo. Antes de montar o seu acampamento no Val de Jaboque, um pequeno rio, afluente do rio Jordão, Jacó preparou vários grupos de rebanhos para enviar de presente para Esaú. Os grupos eram o seguinte, o primeiro grupo tinha 200 cabras e 20 bodes, o segundo, 200 ovelhas e 20 carneiros, o terceiro, 30 camelas de leite com suas crias, o quarto, 40 vacas e 10 novilhos, e o quinto, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ao todo, somavam-se cerca de 580 animais de grande valor. Do ponto de vista espiritual, se nós quiséssemos adquirir a nossa redenção e o nosso perdão pelo preço monetário de nossos bens terrenos, eles se esgotariam e continuaríamos permanecendo miseravelmente perdidos. Conforme diz a Bíblia, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, poderá remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre ou deixará de ser corrupção. Salmo 49, de 6 a 9. A única moeda capaz de pagar a dívida do pecado e que é suficiente para obter o perdão é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Todavia, esta era uma questão humana e, portanto, a estratégia de Jacó era dividir suas dádivas em pelo menos 5 grupos que seguiriam na frente da comitiva. Cada grupo devia manter uma certa distância um do outro para que desse tempo para Esaú refletir sobre o perdão pleiteado por Jacó. E direis também,
eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante de sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Gênesis 32, 20 e 21. Jacó ficou só e lutou com o anjo. E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Naquela noite, após passar a sua família adiante, Jacó preferiu ficar sozinho. Ele preferiu a solidão. Os grandes homens de Deus sempre foram homens solitários. José viveu 13 anos na solidão, da incompreensão, das calúnias e do anonimato. Moisés habitou 40 anos no deserto. Samuel teve que viver sozinho desde a sua tenra idade para escapar das impiedades dos filhos de Eli. Davi, na maior parte do tempo, ficava sozinho nos campos, cuidando das ovelhas de seu pai. João Batista esteve no deserto da Judéia até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Paulo esteve por 3 anos na Arábia. Foi na solidão da ilha de Patmos que o apóstolo João foi arrebatado ao céu e viu a maior de todas as revelações. A solidão faz parte de nossas mais profundas experiências com Deus. Então Jacó lutou sozinho aquela noite com Deus. Ele desejava a bênção de Deus mais do que qualquer outra coisa. Naquele momento, Jacó se esqueceu de tudo que possuía. Seu alvo era unicamente ser o que Deus desejava que ele fosse. Como disse Smith Wigglesworth, você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. O val de Jaboque fala desse tipo de experiência. Essa experiência que só pode acontecer entre você e Deus e, muitas vezes, só acontece uma única vez em toda a vida. Fala da entrega completa, da rendição perfeita, do amor incondicional, não apenas do amor incondicional de Deus, mas também do nosso amor por Ele. Como disse A.W. Tozer, o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto não o tiver vencido. Jacó era muito forte e para vencê-lo, Deus teve que feri-lo. Os homens feridos de Deus se tornam canais da bênção de Deus. Jacó é transformado. No final daquele encontro, o Senhor coroou Jacó com a sua bênção. Ele nunca mais seria o mesmo homem. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Gênesis 32, 28. As palavras-chave do cristianismo são mudança, transformação e honra. Deus levanta o pobre do pó e deixa o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel 2,8. O novo nascimento fala desta mudança de caráter, desta mudança de nome e da mudança de posição. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão. Jacó não apenas lutou com Deus, ele também viu Deus face a face, e por isso chamou aquele lugar de Peniel. Somente esta visão pode nos transformar de dentro para fora. Conforme disse Deus, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 55, 22. Hoje sabemos que a obra da transformação espiritual só pode acontecer pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o agente do novo nascimento. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo, João 3, de 5 a 7. Após o milagre do novo nascimento, somos habilitados a viver de forma frutífera e santificada. Isto porque o nosso contato com Jesus Cristo gera em nós uma nova vida. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15, verso 5. O fruto é o próprio caráter de Cristo manifesto em nós. Esse fruto
evidencia a salvação. Jacó se tornou um homem duplamente frutífero e grandemente honrado depois de sua experiência no Val de Jaboque. Bendito seja Deus, que toma os homens fracos, pobres e caídos e os transforma em homens dignos, perdoados, santificados e honrados. Que Deus possa abençoar grandemente a todos os meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aonde quer que você esteja agora, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, te tocando, te transformando, te dando o milagre do novo nascimento, consolidando a sua experiência com Deus. Vamos orar nesse instante. Onde estiver, se for possível, pare um instante. Vamos voltar nosso coração para Deus. Vamos falar com Deus. Aonde estiver, receba a oração da fé. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus da glória, te adoramos, Senhor, por Jesus, pelo milagre do novo nascimento, pela misericórdia infinda que o Senhor tem dispensado a todos nós. Oramos a Ti neste momento por todos os nossos irmãos, nossos queridos ouvintes, todos que têm compartilhado a palavra de Deus neste momento, que a mão do Senhor se estenda sobre a vida de cada um deles. Se eu posso estar agora visitando a vida e o lar deste irmão e desta irmã, se eu posso estar agora coroando de vitória, de êxito, de paz, a vida deste irmão tão precioso, dessa irmã tão preciosa, que em nome de Jesus o Senhor possa estar entrando nos meandros do coração, da alma e do espírito, para revigorar o homem, para levantar o homem com poder e com justiça e verdade. A sua graça nos basta, rendemos-nos a Ti, buscando o Senhor aquilo que só o Senhor tem para nos dar, que é perdão e misericórdia. Rendemos-nos a Ti, Senhor, nossa vida, nossos pensamentos e nossos projetos. Que o Senhor possa continuar nos guiando como guiou a Jacó, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Fica conosco, nós oramos, Te louvando e Te agradecendo por Jesus, hoje e sempre. E todos podem dizer comigo, amém e amém.